A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, glória a Deus. Estamos aqui iniciando mais uma live falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a relação do nosso coração com tudo isso que eu tenho ministrado, que eu tenho pregado. Eu confesso que chega um determinado momento em que eu fico pensando, puxa, eu tenho falado sobre tantas coisas, são ministrações, ensinamentos que eu tenho no meu coração, na minha mente, e a nossa maior alegria é passar este ensinamento aos irmãos. Todavia eu sempre tenho uma preocupação, eu acredito no fundo do meu coração de que o evangelho, o ensinamento, ele é para nos fazer de nós pessoas melhores. Enquanto não acontece isso, não chega aquele ponto de uma meditação em que a gente olha para dentro do nosso coração, eu sempre fico de uma certa forma insatisfeito até com a mensagem que eu prego. Mas esta noite eu vou tocar nesse ponto, da relação do nosso coração com as coisas escatológicas, Vamos para a palavra então? Vamos lá, Mateus capítulo 24 e versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Então, falar sobre os temas escatológicos, quando eu digo escatológico, eu estou falando sobre a doutrina das últimas coisas. Sempre é empolgante. É um assunto que desperta interesse de todos e é muito gostoso falar sobre estas coisas, sobre dar ensinamentos sobre as cartas de João em relação ao Evangelho, ao livro do Apocalipse, e todos ali os temas escatológicos. Ele é gratificante falar sobre Daniel, ali da escatologia. Então é muito bom, e eu percebo que os irmãos gostam, deste assunto. Porém, se torna desanimador a falarmos da escatologia quando a gente só observa a questão dos acontecimentos mundiais. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente então começa somente a olhar essas questões mundiais. É como se nós estivéssemos somente olhando para as coisas lá na frente. Eu disse em algumas pregações que o cego é quem só vê o que está perto, Porém, nós precisamos encontrar esse time de nós não ficarmos também olhando somente as coisas lá na frente, as coisas que hão de suceder, e esquecer de olhar para o nosso coração. Então, e nessa noite eu quero que você olhe, para o seu coração. Eu quero aqui ler também o relato, esse mesmo relato, porém no Evangelho de Lucas, para a gente ficar com um estudo bem completinho aqui. Lucas 21, versículo 5. Falando-lhe a alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele: quanto a isto que vedes, dias virão em que se não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo é chegado. Não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas não será o fim logo.
Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, né? Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas vos hão de prender e de perseguir, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria. A nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhe então uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, sabei por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações... Então é aí onde está o tema da nossa mensagem, né? Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ora, de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Amém? Então, duas coisas eu quero chamar a atenção a esse texto aqui. A primeira delas é que você observou que o nosso coração deve exultar de alegria quando nós virmos estas coisas. Então, hoje nós estamos passando, por exemplo, uma situação de pandemia. Todos nós se assustamos, estamos confinados, né? Alguns, outros não, enfim. Mas isso é algo muito pequeno, mediante ao texto que nós lemos. Quando nós virmos tantas barbaridades aqui, que o próprio texto disse, terremotos em vários lugares, pandemias, coisas em escala mundial, em todos os lugares estiverem acontecendo, tal, imagine o pânico que não será instaurado, né, em todas as pessoas do mundo todo, né? Porém, nós somos convidados a exultarmos de alegria.
Se alegrar, mas se alegrar, né? Nós não estamos nem se alegrando com esta pandemia que nós estamos passando. O que dirá quando todas estas coisas começarem a acontecer? É porque nós não podemos tirar o foco da nossa esperança. Nós devemos se alegrar, nós devemos exultar. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então nós somos convidados a se alegrar, somos convidados a crer, nós somos convidados, né, ao Senhor a termos um posicionamento diferente em relação a todos esses acontecimentos. Nós somos convidados a olhar para o Senhor e se alegrar, porque está se cumprindo a palavra de Deus, né, e a cada dia está próximo a nossa redenção. Né? Nós somos convidados. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é olhai por vós mesmos, né? Em relação ao seu coração, para que esse dia não seja como um laço, para que você possa, talvez, aqui fala sobre estar envolvido com as coisas desta vida. Você está envolvido em glutonaria, está envolvido em embriaguez, você está envolvido com tantas outras coisas que são supérfluas em relação àquilo que Deus tem para nós. É claro que todos nós gostamos de nos divertir, de comer e de beber e de festejar, mas nós não podemos tirar a nossa visão. Nós não podemos perder jamais o foco e esquecer do nosso chamamento. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e nós devemos então estar sempre com os nossos olhos firmes em Cristo, essa esperança que nos é proposta. Então vamos lá. Então, quando Cristo fala dos acontecimentos dos últimos dias, ele coloca o homem como um protagonista. E essa é a questão. Mateus 24, versículo 3, veja só. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, quando lhe é perguntado sobre essas coisas, Cristo não vai falar das coisas que sucederão do ano 2000 para frente. Não é isso que ele fala. O que ele fala? Ele fala da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por que ele fala ele falando dos últimos dias? Percebe que ele fala de algo imediato que estava para acontecer sobre aquele povo. Consegue perceber isso nas Escrituras Sagradas? Aí a pergunta é, por que ele não falou de coisas que estão do ano 2000 para frente? Ele fala de algo ali que estava próximo deles já para acontecer, né? Então, logo a morte de Cristo, né? O imperador Tito iria então entrar em Jerusalém, iria destruir todo aquele templo, iria profanar o templo, né? Como já foi profanado várias vezes, né? Teve, se eu não me engano, uma pessoa que entrou no templo, né? Não me lembro o nome dele, se eu não me engano é o Tico Epifânio. Ele destruiu já Jerusalém uma vez. Ele pegou, matou uma porca, né, no altar e colocou o sangue daquela porca em todo o templo. Então o templo já foi profanado e seria novamente profanado no ano 70 depois de Cristo. Foi o que Jesus profetizou. Então ele vai falar da realidade a realidade que se encontrava para aquele povo, né? Então ele fala diretamente ao coração daqueles, né? Como ele fala diretamente ao nosso coração. Então, na Bíblia, veja só, você sabe me dizer onde é o começo das últimas coisas? Né? Eu vou te dizer. Sabe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Ali a descida do Espírito Santo. Quando Pedro ele vai explicar aquela experiência, ele vai dizer assim que, olha, o que o profeta Joel profetizou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. A partir da descida do Espírito Santo, já começou a contar os últimos dias.
Então, há mais de 2000 anos atrás, já eram os últimos dias, né? Para o relógio de Deus, né? Já eram os últimos dias. Então, nós podemos hoje imaginar que nós estamos no limiar do tempo, não é verdade? Mas os últimos dias, as últimas coisas, começou lá no derramamento do Espírito. Agora eu quero dizer algo para você a respeito desse derramamento do Espírito, porque eu quero mostrar aqui para você a que nós somos chamados, né? E trazer aqui uma elucidação sobre esse derramamento do Espírito Santo. Veja só, no texto diz, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se, né? Porque fala cumprir-se, né? Cumprir-se aqui é a palavra grega plero, que significa pleroma, significa plenitude. Jesus não disse que ele não veio abolir, mas veio cumprir a lei, né? Então aí você vai ver relatos de Jesus falando para que se cumprisse, né, o que o profeta disse, para que se cumprisse. Então, aquilo que no Antigo Testamento era uma figura, né, era uma sombra, era um tipo, ela tinha que se cumprir, ela tinha que encontrar a sua plenitude, encontrar a sua realidade na pessoa de Jesus Cristo ou em acontecimentos que estivessem ali no Novo Testamento. Então, o Pentecoste, que era uma festa das colheitas, né, como nós até abordamos nessa série de estudos, o Pentecostes era a festa da colheita. Então, o que acontece aqui? O que era em figura no Antigo Testamento, uma colheita a colheita da cevada, a colheita da uva, a colheita dos cereais, né? E essa colheita, como eu já disse no estudo passado, aqui no livro de Atos, ela se cumpre em realidade. Como que ela se cumpre em realidade? Onde que está o Pentecoste? O Pentecoste não está no derramamento do Espírito Santo. Não. Porque o Pentecoste é colheita. E o apóstolo Pedro vai pregar e 3.000 almas vão se converter. Aí se cumpre o Pentecoste, uma grande colheita. Você percebe que quando a lei, Moisés desceu com as tábuas da lei, você percebe que ali o povo estava adorando um bezerro, e ali houve uma grande matança e 3.000 pessoas morreram. Aqui nós estamos vendo, não 3.000 pessoas morrendo, mas nós estamos vendo 3.000 pessoas sendo salvas. Então aqui se cumpriu, né, aquela figura, agora encontrou a realidade em Cristo na conversão de 3.000 almas. Então veio aqui, de repente veio do céu, estavam reunidos, de repente veio do céu um som, um ruído veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. Pousou uma. Então entenda, o que encheu a casa? O que encheu a casa não foi um vento. Olha o que a Bíblia diz. E de repente veio do céu um ruído, um som, como de um vento, e encheu a casa. Então, entenda, nós muitas vezes, né, cantamos e falamos o vento vai soprar tal, talvez por conta de que a palavra vento significa ruá ou pneuma, que simboliza o Espírito Santo, né? Mas o que verdadeiramente aconteceu aqui, eles não sentiram um vento. Eles ouviram um som como de um vento e encheu aquela casa, né? E a partir desse momento que aquele som encheu aquela casa, língua de fogo desceram sobre eles. Calma, não é a língua estranha. Não é o falar em línguas. Língua aqui, pensa numa língua de fogo, né? Quando você vê uma chama, aquilo é uma língua de fogo. E ela pousou, né, eu vou fazer aqui para você ver, sobre cada um deles. Então, você já viu aquele quadro algum quadro ali do cenáculo, e você vê uma chama na cabeça de cada um? É mais ou menos aquilo, o que aconteceu. Então eles ouviram um som, uma língua de fogo pousaram sobre cada um deles,
Olha só. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Línguas estas que, nesse caso aqui, ainda também não é a língua estranha. Esta aqui nós estamos falando que eles vão falar línguas de nações. Que por conta da ocasião da festa, estavam muitas pessoas de outras nações ali em Jerusalém. E eles então começaram a falar línguas das nações e pessoas começaram a entender na sua própria língua. É como se tivesse ali um norte-americano, como se estivesse ali um russo, como se estivesse ali um espanhol, né? E nós não sabemos falar russo, nem espanhol e nem o inglês. Mas, veja só, desceu uma chama na mente deles. Essa unção que desceu na mente deles, ela desceu e ela foi expressada através de palavras. Palavras estas que o texto diz, eles falavam das maravilhas de Deus. E todos entendiam. Então, esse foi o que aconteceu no derramamento do Espírito Santo. O Senhor se faz ouvido pelas pessoas e é possível se fazer uma grande colheita através de uma unção que vem no entendimento, através de uma unção que vem no juízo da pessoa e aquilo desce, então se transforma em palavras. Palavras que o texto diz, né? Aqui no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 11, olha só, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Glória a Deus. Então, o que acontece aqui, de fato, é que eles foram batizados em um corpo, né? Eles foram batizados em um só corpo, como diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Fomos batizados em um só Espírito, formando o corpo de Cristo, que tem muitos membros, mas o corpo é somente um, né? Então, a língua de fogo no entendimento desceu aos lábios como propagação das grandezas de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, com certeza, nas palavras de Pedro, eles falavam do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo que foi então entronizado e por fim do Cristo exaltado. Glória a Deus. Então, o que aconteceu ali na descida do Espírito Santo? Todos entendiam. Foi como que uma redenção da Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Na Torre de Babel, eles queriam fazer uma torre para falar cara a cara com Deus e para desafiar a Deus, né? É como que eles passaram pelo dilúvio e agora eles iam fazer algo tão alto e que Deus jamais iria derrubar. Esse é o espírito da Torre de Babel. E então eles faziam uma torre que tocasse os céus. É como se Deus não vai mais enviar um dilúvio. E aí então, e todas as pessoas tinham esse mesmo coração. Todas as pessoas tinham esse mesmo sentimento. E agora então, o que Deus faz? Deus confundiu a língua daquele povo. E agora ninguém se entendia mais. E agora houve então a divisão das línguas e dos povos, né?
Então, ali, e agora o que nós estamos vendo no Pentecoste é a redenção da Torre de Babel, porque agora todos se fazem entendidos. Glória a Deus, com a descida do Espírito Santo, com esse corpo de Cristo, de muitos membros, esse corpo que você faz parte desse corpo, essa chama do Espírito também desceu sobre a sua cabeça, é prova que você está entendendo o Evangelho, está sobre a sua cabeça e está descendo no seu coração, e isso se transforma em palavras, palavras que falam da grandeza de Deus, né? Eu vou ler aqui então o relato de Gênesis 11. Eia, desçamos e confundamos a linguagem, para que não entendam a língua um do outro, né? Então agora o que aconteceu? Porém, tinha um grupo de pessoas ali que não entenderam, né? Então, os discípulos, 120 reunidos, receberam o Espírito, outras pessoas ali entenderam. E então, mas aí teve um grupo de pessoas que ficou, não estou entendendo nada. O que é que está acontecendo? E não entenderam. E a esse grupo de pessoas que não entenderam, começaram a falar, bom, a festa do Pentecoste, com certeza eles estão bêbados, né? Eles beberam demais, beberam muito vinho, beberam muita bebida forte, esse pessoal não está muito bom não. Então, e olha o que aconteceu em Atos 2, versículo 12. Todos pasmavam, o grupo que não entendeu. Estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? Outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e lhe disse, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o que diz o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Então, claramente, nós vemos que os últimos dias, ele começa aqui. Agora, veja só, eu vou voltar um pouquinho a falar do templo. Então, aqui, tudo que eu disse aqui foi para quê? Para dizer que os últimos dias começou lá atrás. E de que o Senhor também respondendo aquelas pessoas sobre os últimos dias, ele falou sobre algo que estava bem próximo deles, né? Para que isso? Para o posicionamento do coração em relação às coisas do Evangelho, em relação às coisas de Deus. É para isso, né? É para isso, para que a gente esteja sempre vigilante, para que nós não nos tornemos pessoas relaxadas com a nossa vida espiritual. Escute o que eu vou te dizer, tudo que você não cuida, ele tende a definhar. Se você não cuida do seu casamento, o seu casamento tende a definhar. Se você não cuida do seu corpo, o seu corpo tende a definhar. Se você não cuida da sua vida espiritual, sua vida espiritual tende a definhar. Jesus disse assim, ele falando sobre o pão da vida, ele disse assim, quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, o nosso viver deve ser um viver na dependência da palavra de Deus, né? Aí você me diz, não, Ricardo, né? Eu consigo viver sem a palavra de Deus, sem os cultos, sem os irmãos, sem pregação, e eu ainda continuo crente. Você que pensa. Mas por que você que pensa? Você está iludido. Você está iludido em si. Você não consegue perceber
de que Jesus disse assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra, nós precisamos de alimento. Então nós precisamos, é uma questão de dependência. Você não precisa de pão todo dia, de alimento todo dia, você também precisa da palavra. Agora, é uma ilusão você achar que não precisa da palavra, é uma ilusão, né? Quando você perceber, você está tão distante. É igual Sansão, que ele foi se afastando aos poucos. E a Bíblia diz assim, que o dia que ele precisou daquela força que o Espírito Santo dava para ele, ele já não tinha mais aquela força. E a Bíblia diz, ele não percebeu que o Senhor havia se retirado dele, né? Amados, é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos da palavra. Necessitamos da palavra. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Porque caso contrário você se tornará um homem maldito. De Jeremias capítulo 17. Que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Aí você pensa, não pode confiar nas pessoas. Negativo. O texto não quer dizer isso. O texto quer dizer, realmente o texto quer dizer, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, né? Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Eu estou aqui, eu faço questão de ler um texto como eu fiz no início. Eu li um texto todinho de Lucas capítulo 21. E alguém pode até pensar assim, nossa, ele lê um texto todinho, a palavra não vai ficar dinâmica. Eu estou aí com palavra dinâmica. É o alimento, é a palavra. O alimento é a palavra. Nós não podemos jamais chegar um momento em que o nosso ouvido fique empapuçado, né? Da palavra, jamais. Ouça, receba a palavra. Amém? Nós dependemos. Nós precisamos. Ainda que a gente seja forte, ainda que a gente tenha sabedoria, ainda que nós tenhamos condições financeiras, ainda que nós tenhamos todas as coisas à nossa volta, nós vamos olhar para o céu e dizer, Senhor, tudo vem de Ti e para Ti, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Então eu disse tudo isso aqui para falar. Jesus sempre vai falar do que está próximo em relação ao povo, a questão para que nós tenhamos esse coração em relação às coisas de Deus. Agora eu vou fazer um paralelo do templo e a igreja, que somos nós. O templo não foi profanado, o templo não foi destruído. Eu vou dizer que o que aconteceu com o templo de Jerusalém, que foi profanado e que foi destruído, foi um tipo do que acontecerá no templo, que é a igreja, como também será profanada. Tá bom? Vamos então, voltando para o templo, Mateus 24, versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse templo só teve validade até aqui. Sabia disso? Que aquele templo de Jerusalém, que os discípulos estavam tão impressionados com os ornamentos, com a estrutura do templo, né? Esse templo, ele só teve validade até aqui. Por que ele só teve validade até aqui? Porque agora aqui, Jesus saiu daquele templo. Aquele templo estava vazio espiritualmente e já não tinha mais nada. Ele já não prestava para mais nada. Palavras tão duras, palavras tão graves, né? E de que, porém, é a verdade, né? Veja só,
Mateus, o capítulo anterior, Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. E o capítulo 24 aparece Jesus tendo saído do templo. Então, ele falando estas palavras, os discípulos, eles como que é difícil aceitar isso. E amados, é tão difícil aceitar que até nos dias de hoje é difícil se pregar essa verdade de uma forma que as pessoas creiam e sejam libertos no coração, né? Então, e aí os discípulos vão chegar para Jesus e falar assim: mas Senhor, olha as estruturas do templo. Aí quando Jesus percebeu que não tinha jeito, né, necessário que não fique, né, nenhuma pedrinha sequer. Então, e eu digo, até hoje é difícil, né? Então, os últimos acontecimentos devem ser compreendidos a partir, né, da destruição ali de Jerusalém, no caso deles. Né? No caso deles ali está falando sobre de que não ficaria pedra sobre pedra, e ali eles estariam todos atentos por conta desta situação. E eu digo que é necessário, amados, é necessário, você que é um servo de Deus, você que ama a palavra de Deus, é necessário nós nos libertarmos do judaísmo, nós nos libertarmos dos judaizantes, né? É só você ler a palavra de Deus. E quando eu digo isso, que é difícil, quando eu digo assim, que aquele templo de Jerusalém, ele só teve validade até Mateus 23, né? Não tem mais validade. Aquele templo, por mais suntuoso, por mais ornamentado que ele fosse, por maior que ele fosse, aquele templo em Jerusalém não tinha mais validade alguma. Por quê? Porque o Senhor não estava lá. E aí os discípulos falam: Senhor, olha as estruturas do templo. O mesmo acontece hoje. Como é difícil as pessoas serem libertas do judaísmo. Mesmo hoje, depois de 2000 anos, né, da morte de Cristo, as pessoas, elas ainda tendem sempre de ser judaizantes. Agora, ouça o que eu estou dizendo para você. Como que nós precisamos abandonar as figuras, as sombras e ficar com a realidade que é Cristo. O Antigo Testamento, ele enquanto sombras e enquanto figuras, né, a partir do momento em que nós temos a realidade, já não faz mais sentido as sombras e figuras. Veja só o que a Escritura diz, não sou eu que vou dizer. João capítulo 1 e o versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Olha só, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Você quer o quê? Essa é uma noite de decisão. Você precisa saber o que você quer em relação ao Evangelho. Hebreus 10, versículo 1. Porque a lei, tendo sombra dos bens futuros, não a imagem exata. Olha a lei. Sombras. Não a imagem exata. Não pode, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. Escute, olha o que a Bíblia fala em relação à lei. É uma sombra de bens futuros. Não é a imagem exata. E não pode aperfeiçoar os que chegam a Deus. Ora agora, Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a nós, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, a imagem exata do seu ser.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, olha como que nós devemos olhar para as questões da nova aliança e do Novo Testamento. E eu quero convidar você que é um pregador da palavra de Deus, que você seja tocado no seu coração por estas palavras, que você seja sensibilizado por Deus, de que o Senhor te chamou para pregar a verdade. A lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. A lei, ela era a sombra, não pode aperfeiçoar, ela é uma sombra, ela não é a imagem exata, mas nós estamos aqui falando de Jesus, e eu quero sensibilizar você. Fala de Jesus, prega sobre Cristo, fala da nova aliança. O Senhor te chama para que você tenha sua mente ungida, e de que essa unção sobre a sua cabeça, ela se transforme em palavras que fale da grandeza de Deus, em nome de Jesus. Olha só, Colossenses 2, versículo 16, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras. Agora veja só, como que a lei era uma sombra. Porque aqui fala assim, julgue pelo comer e pelo beber. Você come e bebe todo dia, né? Ou por causa dos dias de festa ou de lua nova. Então essas festas de Israel eram celebradas anualmente. E nós estamos vendo aqui sobre as festas de Israel eram celebradas anualmente. As festas da lua nova eram celebradas mês. E os sábados, que é algo semanalmente. Então olha como que o apóstolo, ele coloca aqui, ninguém vos julgue nem por semana, nem por mês, nem por vamos aqui, dia que é comer e beber, por semana, que é o sábado, por mês, que é a lua nova, e as festas de Israel, que eram de ano em ano. Ninguém vos julgue quanto à lei. Mas aqui ele diz assim, são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Toda sombra, ela precisa ter um corpo. E nós estamos falando aqui que a lei, que era uma sombra, ela possui um corpo real, que é de Cristo. Em nome de Jesus, que você consiga olhar para as páginas veterotestamentárias e procurar nela Cristo, você vai encontrar. Desta forma, nós não estamos aqui falando, então, como alguns ignorantes dizem assim, então rasga a Bíblia, arranca o Antigo Testamento, né? Para você não serve o Salmo, para você não serve o Salmo 23, para você não serve o Salmo. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos entender de que a lei, elas são sombras, e quando você olhar para as páginas da lei, isso eu estou falando lei, né? Lei, pode isso, pode aquilo. Tem coisas no Antigo Testamento, por exemplo, que não tem nada a ver com lei. Por exemplo, a história dos reis, né? A história dos reis, que você pode olhar para a história dos reis e pregar, mostrar como eles foram fiéis a Deus. Tudo isso, glória a Deus e aleluia e maravilha. Mas eu estou falando como você não pode condicionar o povo àqueles mandamentos da lei que não servem, né? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ter bênção. Se você não fizer, então você vai ter maldição. Não é desta forma. Olhe para a lei e procure nela o seu significado em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o corpo é de Cristo. A sombra tem um corpo e o corpo é de Cristo. Procure a realidade. Olha só, lá em Lucas capítulo 24, Jesus não estava falando aos discípulos de Emaús? E naquela época de Jesus não tinha Novo Testamento, só tinha Antigo Testamento. Leia lá Lucas capítulo 24. O que ele diz em Lucas capítulo 24 para os discípulos do caminho de Emaús? Ali é dito assim, e ele nos abriu a Escritura, mostrando na Escritura tudo que havia a respeito de Cristo.
O Antigo Testamento fala de Cristo. O Antigo Testamento fala do Messias. Ela aponta para o Messias. Glória a Deus. Então, Jesus tornou-se o exemplo para o mundo. Perdão. Jerusalém se tornou um exemplo para o mundo. Como? Ela não foi destruída, ela não foi profanada, né? Então, ela se tornou, de uma certa forma, um exemplo. Um exemplo negativo? Sim, mas um exemplo. De que o Senhor quis ajuntar, o Senhor quis pregar, o Senhor enviou profetas para falar com ele, mas eles, como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Então a casa deles ficou deserta, né? Então isso é um exemplo para nós. Olha só, agora, e depois disso ele cita o mundo todo, lá no relato de Mateus. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, falou-se que iria ser profanado, e foi profanado. O imperador Tito entrou lá, profanou o templo. E agora escute, irmãos, nesta madrugada que passou, estava eu meditando nessa palavra que iria pregar para os irmãos, e ali eu tive um start. Eu consegui ver que isso também é uma figura. Também é uma figura. Olha só, se houve no templo físico, né, essa profanação, também haverá no templo espiritual. Hoje nós somos o templo. Então, e isso acontecerá, não em nós, mas acontecerá em relação a pessoas. Olha só, o que eu tive de entendimento essa madrugada, né? Se houve no templo físico, no templo literal, também haverá uma profanação no templo, enquanto templo de Deus. A entronização do homem do pecado. Então sempre, não é? Antitipo, tipo e antitipo, sombra e figura. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Olha só. O que aconteceu com o templo físico acontecerá no homem. Veja só que Apocalipse capítulo 13, versículo 14. E aqui que eu vou falar onde eu tive esse start, né? Eu já dei ensinamento sobre o livro do Apocalipse na igreja. E aqui eu lembro que quando eu ensinei eu disse algo. Mas nessa madrugada eu tive um estralo. Eu falei, opa, não é bem assim. Olha só, Apocalipse capítulo 13, versículo 14. E por meio, falando do falso profeta. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja só, eu até a madrugada passada eu sempre pensei o seguinte, de que o anticristo ele iria fazer um pacto de paz com Israel, Israel iria erguer o templo e num determinado momento ele iria profanar o templo, colocando ali naquele templo uma imagem, uma estátua. E essa estátua de alguma forma iria falar, né? Os irmãos da igreja aqui estão lembrando eu dizer isso, né? Mas eu falei, por que estátua? O texto não diz estátua. O texto fala que estará no templo a imagem. E eu falei assim, meu Deus. E ali eu imaginei que qual é o plano de Deus? O plano original de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Qual o plano e intento do ministério do maligno? Fazer do homem
também a sua imagem. Então, pensando nessa madrugada, eu falei assim, rapaz, não é uma estátua, ou ainda que seja, né, uma estátua, mas a grande questão, a essência do que o texto quer dizer, que o maligno, ele deseja pessoas conforme a sua imagem, que tem o seu pensamento humanista, que tenha o homem no centro, que é o 666 na testa e na mão direita, que é esse homem elevado a 3, que é mente e atitude. Então, é essa imagem e semelhança que o maligno deseja reproduzir nos homens, e o templo será profanado, porque dentro do templo de Deus não se falará, não se pregará a imagem e semelhança de Cristo, porque a imagem e semelhança de Cristo é Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, ele serviu os homens. Ele sendo, não fez questão de ser, diferente do maligno, que não é e deseja ser, deseja ter, deseja possuir. Então, esse sentimento, que ele não esteja no seu coração, que você tenha um coração de servo, de que você tenha um coração como o de Jesus, que você seja a imagem e semelhança de Cristo, que é o projeto original de Deus. Gênesis 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, após a queda, né, estamos em redenção, sendo conformados àquela imagem. Olha o que diz o texto de Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Mas o ministério da iniquidade também tem esse projeto de colocar a imagem do anticristo, né, no homem. Anticristo no homem? O anticristo não é uma pessoa? Ele é uma pessoa, mas ele também é uma consciência nos homens. Anticristo. É só você olhar quais as obras de Cristo. Ele amou, ele perdoou, ele fala para nós darmos a outra face, ele fala para nós perdoarmos até 70 vezes 7, ele fala para nós andarmos a segunda milha, ele fala para nós, no auge do ministério de Jesus, ele disse assim, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Nós somos chamados a renunciar, nós somos chamados a morrer, né? A nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade. Isso é ser conforme a imagem de Cristo, e é por isso que eu estou associando a segunda vinda com o seu coração. Com o seu coração, que você não seja orgulhoso, né? Que você não faça questão das coisas, que você seja um servo de Deus, um santo servo de Deus, uma santa serva de Deus, que você seja diferente, né? A Bíblia fala do curso do mundo, todos estão no mesmo curso, mas se converter é você dar um 180 e andar na contramão do mundo, e que você seja conformado à imagem do Filho. Porque o anticristo, o anticristo, ele não quer sofrer. O homem tem que ter, o homem tem que possuir, o homem tem que e isso e aquilo outro. E nós não. Nós estamos com esse coração de servo, buscando esse coração de servo. Glória a Deus. Amém? Então a imagem da besta aí me deu esse estralo. Não falou a estátua, falou a imagem da besta, falou sobre uma pregação no templo de Deus, mas uma pregação essa de que não tem nada a ver com esse Espírito de Cristo, com esse esvaziar, com essa cruz que nós temos que carregar. Não tem nada a ver com a renúncia, mas tem a ver com o humanismo.
né, essa imagem da besta profanando o templo que será reerguido. E eu tive esse estralo aí, né? Então, o ministério da iniquidade, né, o projeto dele de colocar a imagem do anticristo no templo, agora eu penso que diz respeito a pessoas, a mentes, a consciências totalmente afastadas de Deus, né? Agora escute, ou você está sendo forjado à imagem e semelhança de Cristo, ou você está sendo forjado à imagem da besta, né? Quando a gente fala besta, né, não estou falando porque toda vez que eu prego e minha esposa está perto, ela sempre ri quando eu leio um exemplo, aquele versículo, e viu uma besta surgir do mar. Ela dá risada, né? Porque é engraçado, viu uma besta, né? A gente logo pensa que tá xingando alguém, né? Ah, aquela besta, né? Mas besta se refere a um animal, esse que não tem um nome específico. Se você olhar, por exemplo, Daniel capítulo 7, ali falando sobre esses ministérios que foram impérios, né, que se levantaram ao longo das épocas, você também vai ver, por exemplo, no livro do Apocalipse, né, a besta ali com 7 cabeças. Essas 7 cabeças diz respeito aos 7 grandes impérios que estiveram em oposição a Deus, né? Que foram Egito, isso eu lembro, né? Egito, Assíria, foi Babilônia, foi Medo-Persas, Grécia, Roma, né? E esse 7º império, de que ele não é um animal específico, mas ele é uma besta, porque ele é uma junção de um tanto de coisas. Então é como se fosse um animal, um monstro feroz, né? Que seria esse 7º império, e diz respeito à característica da alma das pessoas dos últimos dias. Falando aqui dessa besta, Daniel 7, versículo 7, depois disso eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto, um animal terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, esses 10 chifres aqui do anticristo, diz respeito ali a uma quantidade de cidades, né, que apoiarão esse ministério. Então ele tem 7 cabeças se referindo aos impérios. E ele tem 10 chifres se referindo ali à quantidade de cidades que irão apoiar, quem sabe ali até um líder político. Tá certo? Então, demonstrando esse aspecto animalesco, né, da alma humana que se tornou louca em sua sabedoria, se tornaram tão sábios a ponto de achar que não precisa do Senhor, de que não precisa de Deus, né? E aí esse é o quadro, né, da alma dessa pessoa, esse animal, esse grande animal aqui. Então o homem que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus, né? Como nós vemos então essa profanação, é o homem ele se achando um Deus. Olha o que foi dito para Jesus. O diabo falou assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas veja como esse sentimento é um sentimento do ministério da iniquidade, de achar que nós somos filhos de Deus e a nossa vida tem que tudo dar certo, porque afinal de contas eu sou filho de Deus, né? E então as pedras têm que se tornar em pães, né? E na minha vida tem que ser assim, essa. Não, olha o que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, esse sentimento de que o Filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, você é inatingível, você tem que ser inatingível, você tem que ser inabalável, e na sua vida é só bênção, é só vitória. Negativo. Jesus ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, você que deseja vir para o Evangelho, tão somente para ter benefício, não venha para o Evangelho. Ou então vá para outra igreja, né? Porque na nossa igreja, amados, nós pregamos assim. E nós ministramos assim. Eu estou mais preocupado com a transformação do seu coração, com que você tenha um caráter de um servo de Deus, como que você seja uma pessoa de que, ao invés de você fazer feio
para o Evangelho, para o reino de Deus, as pessoas vão chegar à sua volta e as pessoas vão dizer, meu Deus, que pessoa diferente. Que pessoa diferente. Né? Ao contrário do que se vê por aí. Nós vemos pessoas cheias de religiosidade, cheias de aparência, mas como Jesus disse, são sepulcro caiado. É um sepulcro caiado. Né? Como minha mãe dizia, por fora bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. Né? Então, amados, vida cristã não é aparência. Vida cristã é a essência. E isso não quer dizer jamais de que você não pode ser uma pessoa divertida, de que você não pode brincar, de que você não pode se divertir, de que você não pode ter uma vida social. Jamais. Nós estamos aqui falando de um coração que ama, porque o que nós mais vemos são pessoas que se dizem cristãs, mas quando você hoje vai pregar para uma pessoa, é difícil você convencer alguém. Sabe por quê? Porque o exemplo que ela tem de cristão próximo dela não são pessoas que de fato amam a verdade de Deus, amam o Evangelho de Deus, não são pessoas que carregam essa marca do amor. Jesus disse em João capítulo 17, o mundo me conhecerá quando vocês amarem uns aos outros. E nós precisamos nos amar, nós precisamos abraçar as pessoas, nós precisamos trazer a pessoa para perto e dizer para eles, vocês podem caminhar conosco. Vocês são bem-vindos para servir a Deus conosco, né? E nós não vamos julgar você por nada, porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Processo esse que o Senhor vai fazer. Amém? Processo esse que o Senhor vai fazer. E o Senhor, Ele santifica a sua igreja. Né? A Bíblia fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós vemos lá no livro de Efésios que Ele morreu pela sua noiva, e pela sua noiva Ele vai lavar, Ele vai santificar para apresentar a Ele mesmo. O Senhor vai transformar. O que tiver que transformar na sua vida, fique tranquilo, o Senhor vai transformar. Ele vai transformar, Ele vai tocar o seu coração, porque muitas das coisas que as pessoas pensam que é pecado, não é pecado. Começa por aí, já começa por aí, né? E aquilo que é pecado, pouco se fala que é pecado. Posso te falar algo que é pecado? O orgulho é pecado. O orgulho é pecado. Então, muitas vezes nós nos santificamos em coisas. Jesus falou para os fariseus, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Amados, se tiver que passar um mosquito, vai passar um mosquito, mas um camelo nós não vamos deixar passar. E sabe o que é o camelo? O amor, a justiça e a misericórdia. Você tem amor? Você ama a justiça? Você se dói quando vê a injustiça? Você se dói quando vê que a questão social da vida das pessoas é uma diferença enorme? Isso é justiça. Misericórdia. Você está pronto para atacar a pedra ou você está pronto para estender a mão? Isso é o camelo. Isso é o camelo. E muitas vezes nós estamos preocupados com o mosquito. Estamos coando o mosquito. Estamos falando de música, né? Ah, porque tal música, escuta, existe 2 tipos de música. Música boa e música ruim. Agora, você precisa ter amor. Você precisa amar a justiça. Leia Isaías capítulo 58. O povo estava gritando, o povo estava orando, o povo estava jejuando. E o povo dizia assim, Senhor, o Senhor não ouve, não nos ouve. E aí eles começaram a se quebrantar. Então Deus falou para eles, olha, o jejum que eu escolhi, não é que você cubra de cinza e fique afligindo a sua alma. O jejum que eu escolhi é que você quebre o jugo do pobre. É que você cubra o nu. É que você reparta o teu pão. Ou seja, ele disse assim, jejum que eu quero não é você não comer, mas é você repartir o teu pão. Amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu faço um apelo ao seu coração. Viva um verdadeiro evangelho. Viva um verdadeiro evangelho. Busque a transformação da sua alma.
Busca a transformação e a mudança da sua mente, da sua maneira de pensar, da sua maneira de olhar para as pessoas. Seja uma pessoa, seja a imagem de Cristo. Ele quer fazer de você a imagem de Cristo, esse é o projeto dele. Mas o anticristo quer fazer de você a imagem dele. Né? O homem se assentando no templo como Deus. E nós não somos Deus. Nós, na verdade, não somos. Somente Deus é. Somente Ele é. E nunca abra mão dessa verdade. Isso é o Evangelho. Nós pregamos sobre a segunda vinda 5 ministrações. Mas somente agora nós estamos tocando no Evangelho. Somente nesses 5 minutos eu preguei o Evangelho. Agora eu estou pregando o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. O resto era ensinamento. Mas isso aqui é Evangelho. Seja transformado por essa verdade. Persiga essa verdade. Ame essa verdade. Não abra mão dessa verdade. Seja. Não viva de aparência. Não viva de aparência. Seja uma pessoa diferente das demais. Falando do anticristo, 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo. Já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Você está vendo? Sempre próximo deles. E anticristo não está se referindo somente a uma pessoa que virá. Mas anticristo também já muitos. Já muitos. E um espírito, Paulo falou que é um espírito que já atua no mundo, né? Então, eu sempre digo aqui, o 666 é mente e atitude, né? É diferente daquela unção que nós recebemos, né? Ali quando o Espírito Santo foi derramado, língua de chama, língua de fogo na cabeça, que desceu para o juízo, que desceu para o entendimento e se transformou em palavras. Palavras que falam da grandeza de Deus. Mateus 24, versículo 12. Olha só. Quando acontece essa questão das pessoas se envolverem com essa revolta, né, com esse espírito de rebeldia, Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então somos chamados a se alegrar com as notícias dos últimos tempos. Somos chamados a se alegrar quando nós vemos as coisas acontecendo, né, esses eventos dos últimos tempos, né, porque a nossa redenção está próximo. Somos chamados a se alegrar com essas notícias, porque em breve Ele há de entronizar em nossos corações e instaurar o seu reino, né? Então, agora vem aqui, ó, Mateus 24, 45. Agora aqui, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para dar-lhe sustento? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre os seus bens. Me escute aqui, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou como um servo, para cuidar de conservos, como nós lemos aqui. Talvez não é todos que estão me ouvindo que vai se identificar com isso, não. Não, Deus não me deu esse chamado para pregar, para ensinar, não, né? Então, mas se é o seu caso, o Senhor te chamou para pregar, para falar, como nós vemos aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para lhe dar sustento? O Senhor te chamou para dar sustento a outros. E que bom que quando o Senhor voltar, Ele achar você fazendo assim. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência disso, que ele disse assim, ó: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar. E aqui eu quero chamar, né, os obreiros da igreja, quero pedir licença para os irmãos, falar aqui com os obreiros da Águas do Trono. Cadê a live de vocês?
Cadê a pregação de vocês? Faça uma live. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. O Senhor te chamou para pregar. O Senhor te chamou para anunciar. Eu quero que você tenha esse encargo. Você sente que você pode edificar outras pessoas? Então edifica. Edifica. Comece a edificar. Né? Um tempo como esse, onde as igrejas estão fechadas, né? Aí você pode falar para mim, nossa, mas tem tanta live, irmãos. Amós capítulo 8 fala que é um tempo em que as pessoas vão querer ouvir e não vão achar. Por quê? Porque nem toda pregação é a palavra de Deus. E se o Senhor te chamou, né, e você tem algo da parte dele para falar, então pregue, ensina, passa para outros, para que quando o Senhor teu voltar, ele vai encontrar você dessa forma, falando em tempo e em fora de tempo. Então, como eu disse, talvez não é para todos, mas se é para você, abre a sua boca, fale de Jesus. Fale de Jesus para os seus amigos, fale de Jesus para as pessoas. Tá bom? Então se esforce, se prepare e deixe uma palavra para as pessoas. Tá bom? E aqui, eu não quero deixar a exortação só para esses, não. Eu vou deixar a exortação também para os conservos. Olha só como aqui, ó. Deixa eu só dizer aqui, ó. O Senhor ungiu a sua mente, a língua de fogo, né? Desceu sobre a sua cabeça, então você deve falar, anunciar das grandezas de Deus. Essa semana aqui o Senhor te chamou para falar, você é um servo que o Senhor chamou para falar com servos. Pregue a palavra. Amém? Pregue a palavra, as pessoas estão em casa, né? Estão lá, anuncia, fala, e que o Senhor, quando voltar, te ache desta forma. Que você te ache desta forma, com o mesmo posicionamento, pregando o evangelho. Irmãos, a gente pode estar chorando, pode estar sofrendo, né? Mas nós vamos sempre cumprir com o nosso chamado. Amém? Glória a Deus. Seja fiel no pregar. Amém? Seja fiel no pregar. Talvez a grande verdade eu sei como que é, talvez a gente se sente incapaz, né? E não perca em vista o chamamento. Não perca em vista o chamamento. Amém? Então, a segunda vinda em relação ao nosso coração, né? Em relação ao nosso coração, nós devemos analisar desta forma. Olhar e que nós vamos nos manter testemunhas de Jesus e pregando a palavra. É o que o Senhor espera de você. É o que o Senhor espera de mim, dos nossos obreiros. Amém? Que são pessoas capazes. Cada um do seu jeito. Amém? Cada um do seu jeito. Né? O Senhor, ele deu diferentes dons. De pastor, de mestre, de profeta, de evangelista. É do seu jeito. O que eu preciso? Né? Você não precisa da armadura de Saul. Você precisa, o Senhor te chamou com seu jeito, com seu jeitão, e você vai pregar. Bom, eu quero encerrar aqui falando que em relação ao nosso coração, a segunda vinda, ela também fala dos servos, que cuida de conservos, né? Que nós não podemos, porque o Senhor tarda em vir, perder de vista o chamamento. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Não perca de vista o teu chamamento. A força é dele. A força é do Senhor. Tá bom? E o que as pessoas mais querem é um evangelho pregado do seu jeito. Ah, mas pastor Ricardo, eu queria falar igual a Elaine. Porque se eu falasse igual a Elaine, irmão, a Elaine é a Elaine. Entendeu? O Ricardo é o Ricardo. O Marcos Pirola é o Marcos Pirola. O Cris é o Cris. E assim por diante. Tá entendendo? É do seu jeito. Na sua simplicidade. Você fala de Jesus para as pessoas. Agora, eu quero dizer aqui que o sermão alcança os conservos. Para encerrar.
Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Então, veja só, a grande questão é a seguinte: 5 virgens, ou 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 nécias, 5 loucas, que elas tinham lâmpadas, mas tinham sem azeite. A questão aqui é a seguinte: como que as lâmpadas brilhavam se não tinha azeite? Por que a lâmpada delas brilhavam se elas não tinham azeite? Sabe o que é isso? Aparência. Eita. É aparência. Então eu dei uma exortação para os que pregam. E aqui eu tenho uma exortação também para os que ouvem. Você precisa ter azeite na sua lâmpada. O que é o azeite na lâmpada? Como nós vimos, Mateus 5,16, é a luz. A lâmpada é a luz. São as obras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São obras cujo combustível é o Espírito Santo e não o ego. Talvez nós temos obras, mas o combustível dessas obras é o ego. Por que o combustível das obras é o ego? Olha só Mateus 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Não seja movido pelos aplausos, não seja movido pelo ego. Seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Por que a lâmpada das nécias estava acesa? Estava acesa, mas não tinha azeite. Mas olhando assim, parecia que era. Parecia. Mas o Senhor não te chamou para aparecer. O Senhor te chamou para ser em essência. Amém? E aqui, finalizando Mateus 24, 25. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Mas nós somos chamados a multiplicar talento. Talento aqui se refere a 50 quilos. Vamos pegar aqui então 50 quilos de ouro, um exemplo, né? Então receberam aqui o talento, 50 quilos de ouro. E eles precisam negociar para fazer multiplicar. Essa é a parábola. Agora, trazendo para as nossas vidas aquilo que o Senhor te entregou, né, nas suas mãos. Como fazer multiplicar? O próprio Evangelho responde. João capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Né? E era para alimentar uma multidão. Sabe como que faz para multiplicar? Você divide, você compartilha, que multiplica. O Senhor pegou daqueles pães e conforme se ia tirando, ia brotando. Você quer crescer e ser um grande mestre na palavra de Deus? Comece a compartilhar. Comece a pregar. O Senhor colocou bens nas tuas mãos? Comece a repartir. Comece a compartilhar. Vai crescer. Vai multiplicar na sua vida. Tudo que Deus colocou de bom na sua vida. Abençoe outros. Sirva a outros. Compartilhe com outros. Dessa forma você vai multiplicar o seu talento. E eu quero encerrar dizendo: não enterrem o seu talento, mas compartilha. As coisas boas que Deus te deu, divide, compartilha, que sempre vai multiplicar na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar todos juntos em nome de Jesus?
Glória a Deus, Deus abençoe cada vida. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta pregação que o Senhor nos deu, que nós ouvimos. Pedimos a Ti, ó Senhor, venha abençoar a cada vida. Vem, Senhor Deus, estender a sua mão para aquele que está sofrendo, para aquele que está angustiado. Estender a sua mão para aquele que precisa, meu Deus amado, de um conforto do Senhor, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, cada vida. E eu oro, ó Pai, para que o Senhor possa tocar, ó Deus amado, onde nós não conseguimos tocar, nem com nossas mãos, nem com a nossa palavra, mas o Senhor conhece a cada sentimento. Eu oro, meu Deus amado, pedindo que o Senhor possa cuidar de cada vida, abençoando, trazendo, meu Deus amado, os teus milagres, ó Senhor, sobre cada um. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Abençoe cada vida, cada família, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. E amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.